Bate-papo. Bate-papo de hoje sobre a criação de um centro terapêutico e também sobre o chá da entidade, que acontece dia 25 de abril. Vamos falar sobre a Associação de Suporte e Apoio ao Autismo de Santa Clara do Sul. A Bibiana Benedetti é a presidente, Karina Dúlios, diretora executiva da entidade, e também Alice Flórida Rosa, que é mãe de uma criança autista, estão com a gente para conversarmos nesta manhã de segunda. A Bibiana está pelo Meet e a Karina e a Alice estão com a gente aqui para participar. Deixa eu começar pela Bibiana. Tudo bem, Bibiana? Como vai? Muito bom dia. Muito bom dia, Moisés. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Karina, Bom dia, tudo bem tudo contigo? bom? Oi, Alice, como é que vai? Bom dia, Moisés, tudo bem? Tudo ótimo, que bom tê-las aqui no Panorama. Bibiana, explica para a nossa audiência, para quem está ouvindo a Rádio Independente, o que faz a Associação de Suporte e Apoio ao Autismo de Santa Clara do Sul? Bom, Moisés, nós criamos a Associação de Suporte e Apoio ao Autismo de Santa Clara do Sul com dois objetivos bem claros, né? O primeiro é trabalhar na conscientização e implementação de políticas públicas efetivas, né, que garantam o direito dos autistas e das famílias atípicas. E o segundo é o nosso objetivo maior, que é a criação de um centro terapêutico aí na cidade de Santa Clara do Sul, buscando um atendimento regional aí dessas crianças e famílias. Bom, a criação desse centro terapêutico, como é que está a situação? O que que tu pode falar para a gente? Pois é, Moisés, nós estamos aí numa batalha bem grande, né? A gente sabe que falando de um centro terapêutico, a gente está falando de um investimento significativo. Então, é um caminho que a gente está percorrendo aí, que é um pouco longo, envolvendo aí forças políticas, envolvendo a comunidade, né? Para buscar arrecadar fundos. E nesse sentido, também o nosso chá beneficente agora da sexta-feira vem em prol disso, né? Mas é algo que, infelizmente, não acontece do dia para a noite. A gente precisa de apoio aí da comunidade e da administração pública também. Uhum. Karina, tá andando, já tem local, por exemplo? O que dá para falar? Sim, nós temos uma casa que está sendo reformada e a gente acredita que nos próximos meses ela tá sendo adaptada com alguns acessos que são necessários para os atendimentos. E, como disse a Bibiana, a gente está buscando, inclusive por esse chá, buscar recursos para a gente implantar esse centro terapêutico, que o nosso projeto é um projeto bem ambicioso. A gente tem a ideia de trabalhar com os outros municípios menores que cercam Santa Clara, né? A gente está fechando parceria com os outros municípios também, e para que isso fique bem fortificado no nosso município, né? Para a gente ter um centro de referência no nosso município em prol do atendimento aos autistas, porque a gente entende que a gente fala em crianças, mas existe uma gama muito grande, porque o autismo não tem cura. Então, a partir da hora que tu deixa de ser criança, tu continua sendo autista e ainda precisa de um suporte. E a gente não tem esse suporte para as pessoas que saem da rede escolar no nosso município. Então, a partir da hora que tu saiu da rede escolar, tu perde o suporte de atendimento no município. E a gente nota, eu como sou mãe de um filho autista de 20 anos, a gente nota um regresso por falta dos atendimentos, né? Então, eles têm que ser contínuos. A gente não tem estudos hoje de até quando teria que ser esses estímulos, né? Mas a gente nota que a partir da hora que para os atendimentos ou que eles diminuem, essas pessoas acabam tendo um regresso no seu comportamento e na sua integração social. Então, é bem importante, assim, é uma causa bem nobre. Esse chá dia 25, então, é um pontapé inicial, né? A gente está buscando apoio da comunidade, do poder público, dos empresários, né? Para que eles olhem, porque essas pessoas hoje elas vão ter que estar inseridas na sociedade cada vez mais, né? Não tem mais como a gente guardar eles em casa. A gente vai ter Claro. que inserir eles. Karina, como é que tá a questão da obra lá na casa? A quantas anda? Como é que tá a situação? Quando que fica pronto? Como é que é? A expectativa é que daqui 2, 3 meses a obra interna da casa fica pronta. O que Então, vocês estão fazendo lá? o proprietário da casa, que a gente fechou o acordo com ele para alocar a casa, que é uma casa central ali de de Santa Clara, ele está fazendo os reparos internos, porque é uma casa antiga. Essa casa estava desativada um bom tempo, mas ela é bem centralizada na cidade. E ele está fazendo rampa de acesso, banheiro adaptado, né? As salas, então, foram aumentadas o tamanho das salas, porque como precisa de fisioterapeuta, fono,
TO, psicóloga, psicopedagoga, são muitos profissionais que integram esse centro terapêutico. Bibiana, o custo de uma casa como essa, de manutenção como essa, é um custo bastante alto. O que dá para falar sobre isso, sobre apoio dos poderes? E daí eu falo, a gente está falando aqui de emendas parlamentares, de criação de uma associação, de um ambiente tão importante como esse. Há quantas anda isso? Como é que estão as negociações? Pois é, Moisés, a gente teve já a sinalização, aí estamos em tratativas com alguns deputados, um deles já sinalizou aí uma possibilidade de emenda, né? Mas a gente sabe que mesmo essa questão das emendas parlamentares também é algo que não que tem um trâmite, né? Não acontece assim de uma forma tão rápida como a gente gostaria. Mas felizmente a gente está com essas tratativas aí, estamos com boas perspectivas, mas precisamos de bastante apoio, porque, como foi falado já, a questão da manutenção do centro, a gente tem um custo bem alto, bem elevado para implantar ele, mas depois a gente precisa manter ele também, né? Então é algo que precisa realmente de um investimento maior e que a gente só vai conseguir com o apoio aí dos parlamentares, da administração pública. A gente pensa, estamos em tratativas de convênios também, principalmente aí com os municípios do G8, né? Porque hoje a gente sabe que a maioria dos terapeutas, dos atendimentos ocorrem em Lajeado, então o nosso interior ele está um pouco desassistido nessa questão, né? Não existem esses profissionais nem de forma particular atendendo hoje nesses municípios menores. Então, nesse sentido, a gente precisa levar esses profissionais para o interior para conseguir facilitar aí o acesso das famílias, né, que tem alguma criança atípica, com desenvolvimento atípico, para que consigam ter esse atendimento. Então, é algo assim que é um investimento contínuo, a gente precisa de parcerias e de apoio permanente agora, né, após a criação, o início dos trabalhos aí no centro. A gente sabe que o nosso propósito ele é muito maior, a gente tem propósito aí de prestar vários atendimentos, mas a gente vai iniciar devagarinho e com o apoio da comunidade tenho certeza que o mais breve possível a gente vai estar conseguindo atender aí um número significativo de famílias. Alice, é guria ou guria? Eu tenho o Lorenzo. Lorenzo é autista. E quantos anos ele tem? Ele vai fazer 8 anos. O Lorenzo, ele era diagnosticado como síndrome de Down, né? E final do ano passado, então, foi diagnosticado como autista. E quando as gurias começaram com essa associação, quando eu vi esse movimento lá no nosso município, eu fiquei muito, muito, muito contente e fui em busca, procurei elas para conseguir entender um pouco melhor o que seria feito, né? Até porque eu sou uma mãe que hoje meu filho ele estuda na PAI aqui em Lajeado. Eu levo, busco todos os dias na escola, porque o ano passado eu tive que tirar da escola de Santa Clara, porque ele não tinha uma monitora especializada para ele. Assim que esse ano, se ele tivesse em Santa Clara, hoje, infelizmente, ele não teria ninguém para estar com ele. Então, e antes ele tinha, Alice? Ano passado, sim. Ele tinha uma monitora que cuidava, mas não tinha especialização. E o que acontece? Como o Lourenço é um menino muito inteligente para frente, eu fiz isso, né? Eu levo ele, eu busco todos os dias na PAI. E isso também é uma coisa que eu estou em busca, né? Para conseguir um transporte que o nosso município possa me ajudar, né? Ajudar não somente a mim, mas outras mães que eu sei que também dependem disso e precisam. E muitas famílias não levam as crianças, não tem como fazer esse trajeto, né, de vir até o município de Lajeado para trazer o seu filho para estudar, para ter os atendimentos, as terapias, né? E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que eles ficam em casa. E isso, gente, Moisés, isso é muito triste. Por isso, eu acho tão importante essa causa das gurias, sabe? Porque tanto a Bibiana como a Karina e eu somos mães atípicas de filhos autistas, né? E a gente sabe como é duro e como é difícil. Assim como eu, mãe, tem 50 famílias só no nosso município que a gente sabe que tem esse 50 em Santa Clara. Nós temos esse dado, nós temos 46 famílias cadastradas. Olha. Só na rede municipal a gente não tem o levantamento ainda da escola estadual. Exatamente. A gente Pode ter uma subnotificação. Eu acredito que deve ter em torno de 90 a 100 famílias atípicas no município.
somando todas, porque a gente tem o dado e o cadastramento das famílias que nós estamos alcançando agora, que seria da rede municipal, né? Das escolas da rede municipal. Nós não temos ainda os dados da escola estadual ainda, que informações oficiais, né? A gente calcula que tem em torno de 50 a 60 famílias atípicas na escola estadual. Karina, é guri ou guria? O meu é o guri. É um guri, como é que é o nome dele? O Kaique. Kaique, 20 anos ele tem. 20 anos. Como é que foi lá atrás, hein? Bom, na minha época eu acho que era mais complicado, assim, Nossa. porque eu sempre digo, existem dois tipos de mãe atípica, né? As apáticas e as furiosas, né? Porque a gente acaba ganhando alguns taxativos, né? Que mãe de filho autista ou atípico, neurodivergente, enfim, ela acaba ficando muito agressiva, eles brincam, né? Porque a gente acaba brigando para garantir direitos, né? E na minha época era mais complicado, porque o meu filho, ele foi acolhido pela PAI na época, né? E a Aqui em gente não, Lajeado. aqui em Lajeado. E eu sou de Lajeado. A gente veio para Santa Clara para buscar uma qualidade de vida melhor para os filhos da gente. Porque a gente sabe que em contato com a natureza eles têm mais liberdade, né? Então, assim, lá no meu tempo foi muito complicado. E ainda é, né? Porque, assim, na época não existia um diagnóstico de autismo. Meu filho teve diagnóstico com 8, 9 anos de idade. Até então, ele tinha deficiência intelectual, tinha TDAH, tinha dislexia, disgrafia, todos os TOD, até a gente chegar no diagnóstico de autismo. Então, ele vinha... Ele interage até os 8 anos com escola, com creche? Sim, o meu filho sempre esteve na rede pública de educação e se alfabetizou com 14 anos, né? Então, por isso que eu digo assim, ó, existe luz no fim do túnel para as mães, sabem? Não desistam dos seus filhos. A neuroplasticidade cerebral, ela é muito importante nessa idade, até 8, 9 anos de idade. Então, é ali que precisam os estímulos. E essa é a nossa busca, porque eu como uma mãe mais antiga da nossa associação, né? Eu posso indicar o que é bom e o que não é, né? Porque eu sempre brinco. Que os atendimentos foram fundamentais para o progresso do Kaique. Hoje ele lê, ele escreve, ele se desloca sozinho. Ele tem uma pequena deficiência intelectual, mas ele é muito esperto. A gente trabalha a independência dele diariamente, né? Mas foi pelos atendimentos, foi pelas psicólogas, foi pela TO, foi pela sala de recurso das escolas públicas, né? E foi esse acompanhamento da família que a gente teve, então, em casa, assim, estimular ele diariamente, né? Para ele não faltar os atendimentos e tomar as medicações. Então, hoje eu consigo ver o Kaique, muito independente. Ele pensa em interagir com o ambiente profissional, por exemplo, ou já está trabalha, interagindo? o Kaique trabalha Olha. desde os 14, 15 anos que ele foi encaminhado pela PAI de Lajeado para uma empresa aqui de Lajeado. Então, ele assinou a carteira dele como jovem aprendiz e até Isso. hoje ele não parou de trabalhar. Excepcional. Então, assim, ó, e isso, a independência é o objetivo da gente, né? A independência, porque nós não somos eternas. Mas eu garanto que a gente vai ser eterno enquanto a gente está aqui para garantir os direitos deles, eu sempre digo, Karina, né? a gente fala muito pouco disso aqui, é importante que a gente fale. Como é que é o filho até interagir com o ambiente profissional e ter um trabalho? Como é que é o antes e o pós? Com certeza. Eu acho que o objetivo principal do autista e neurodivergente seria a interação social. E eu acho que o antes e o pós dele na questão de trabalho foi fundamental. Até na questão de higiene, vestimenta, autoestima, tudo melhorou 100% após ele começar a trabalhar. A gente notou, assim, a questão financeira, né? A independência do ir e vir. Então, quando ele entra no mercado de trabalho, ele adquire muitos benefícios. E essa importância deles estarem no meio de trabalho, da empresa também estar adaptada a acolher os neurodivergentes, né, os autistas. Porque eu noto, assim, que o meu filho teve muita sorte, que nas empresas que ele foi acolhido, os profissionais ali de gerência, eles tiveram muita empatia, entendeu? Que é o que a gente bate hoje muito, é na empatia. A entender as diferenças.
Então, o meu filho, graças a Deus, nesse ponto, ele foi muito sortudo, assim, porque os profissionais que gerenciavam ele ali nas empresas que ele trabalhou, ele teve esse acolhimento, essa empatia, e ele teve um desenvolvimento magnífico dentro das empresas que ele trabalhou. Foram quantas empresas até agora? 3. Três. 3, porque E agora ele está trabalhando? ele tá só afastado agora com licença saúde, porque meu filho está com problema cardíaco. A gente está sobre investigação e adequando medicações. Que isso acontece, infelizmente, no longo do caminho, que eles tomam medicação pelo um longo período, ou talvez por um tempo indeterminado, a gente não sabe. E agora ele acabou se afastando por motivo de saúde, mas ele sempre esteve trabalhando, ele gosta de trabalhar, a autoestima dele melhora muito por ele poder pegar um ônibus sozinho, para ele poder receber o dinheiro dele, para ele poder controlar o dinheirinho dele. A gente trabalha muito essa questão da autonomia, e a empresa também. Eu noto assim que existe um acolhimento, só que não são todas. Nosso trabalho na associação, além do centro terapêutico, a gente quer trazer essa capacitação para as empresas que não estão prontas para acolher. A gente quer trazer também o acolhimento das famílias, porque a gente nota que a família dos neurodivergentes, dos autistas, é uma família muito, muito abandonada, sabe? A gente fala muito no tratamento também dos autistas, mas por trás dessa pessoa autista existe uma família que não teve uma estrutura, ninguém teve uma gestação e disse assim, ó, quando meu filho nasceu, eu quero levar meu filho para pai. A gente sempre quer levar o filho da gente para a escola, né, para o parquinho, para o passeio escolar, né? E isso a gente entra praticamente num luto, né? Até que a gente entende isso e as famílias não têm suporte para isso, para entender isso, sabe? E às vezes esse luto, esse tempo de luto que a família passa até entender o que está acontecendo ali, é o tempo que a criança está perdendo os seus atendimentos, está perdendo o estímulo neural, né? Que precisaria com muita urgência desde o nascimento. Karina, a tua fala é muito impactante. É luto mesmo ou é adaptação? Não, é um luto. É um luto. É um luto. Eu lutei muito. Desculpa te atrapalhar, mas é o que ela está falando exatamente o que aconteceu comigo. Eu lutei muito até levar o Lourenço para pai. Eu não queria. Eu visitei Moisés, primeiro quando o Lourenço tinha 1 ano. E eu disse, não, eu vou levar nele nos atendimentos, vou fazer de tudo, eu vou levar ele nos atendimentos fora da pai. E foi o que eu fiz. E até 5 anos eu fiz isso. Aí eu tive que apelar em busca para fazer TO, para fazer as terapias na PAI. E hoje ele vai todos os dias para a PAI. E eu sou muito feliz levando e buscando o Lourenço, porque eu sei o quanto ele evoluiu. E está evoluindo a cada dia. Então é muito importante, pais e mães. E isso aqui é um apelo que eu digo assim, para vocês que têm um pouco de medo. Essa é a palavra, né, Karina? A gente pode ter um pouco de medo, assim, de ir em busca, de levar o filho até uma instituição que vai ajudar, até a associação agora, né? Porque em Santa Clara é muito triste, Moisés, mas tem muitos pais que têm crianças autistas que não aceitam, que escondem, que não levam nem para a escola. Eu sei disso que tem. Que coisa. Bibiana, tens filhos? Sim, eu tenho o João Pedro, de 6 anos. Uhum. O que dá para falar sobre ele? O João Pedro é autista e TDAH, né? E a gente teve o diagnóstico dele aí aos 2 anos e meio. E eu trabalhava no Poder Judiciário, a gente tem uma empresa também familiar aí de semijoias. O João Pedro foi muito desejado, a gente ficou por 5 anos tentando engravidar. E quando ele chegou, a gente teve que recalcular a rota, né? Ele teve algumas questões aí de saúde nos primeiros anos, e eu acabei saindo do judiciário e fui me dedicar à nossa empresa, né? E aí, com 2 anos e meio, veio o diagnóstico de autismo do João, e a nossa nova viagem, né? A gente sempre diz que quando a gente engravida, é como se a gente tivesse comprado uma viagem para um determinado local, e quando chega o diagnóstico do autismo, a gente desembarca em outro local completamente diferente, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente teve que recalcular a rota e eu sou advogada, então. E no meu trabalho aí com a questão do autismo, nos estudos que eu fiz aí depois do diagnóstico do João, eu acabei sendo muito procurada por mães atípicas para conversar sobre essas questões, sobre os direitos, né, dos autistas, que infelizmente é algo que ainda não está bem claro para as próprias mães, né? Isso eu acho importante falar,
A informação, ela chega, mas ela não chega lá na ponta para quem precisa saber. Então, tem muitas mães ainda que consideram quase como um favor, assim, o alcance de direitos que são básicos aí para os autistas, né? Então, a gente tem que trabalhar bastante com isso. E depois do João, eu recalculei a rota, comecei aí a trabalhar com bastante famílias atípicas, e foi assim que surgiu aí no nosso coração a ideia de trazer uma associação para Santa Clara do Sul. Inclusive, é interessante falar também que tanto eu quanto a Karina, nós mudamos para Santa Clara do Sul, nós somos de Lajeado, mas nós mudamos para Santa Clara do Sul buscando uma qualidade de vida maior aí, uma cidade menor, contato com a natureza, enfim, foi em função dos nossos filhos. Então, a ideia surgiu aí de formar essa associação em função dessa mudança de rota das nossas vidas. Pessoal, gurias, deixa eu entender até quando que vocês querem colocar a associação em atividade? Olha, Qual é que é o prazo? nós não temos uma data definida, né? Mas Nós- até o final do ano vocês Eu pensam? acredito que sim. Nossa ideia que seria que pelo menos a sede estivesse montada e que a gente já poderia fazer a gente já está cadastrando famílias, né? O nosso trabalho, a Bibi como advogada, eu como psicanalista, a gente tem feito o acolhimento dessas famílias e aconselhamento jurídico, né? E o que for necessário na parte jurídica, a Bibi está dando esse suporte e eu estou dando suporte de acolhimento para essas famílias, para a gente poder direcionar elas, porque normalmente essas famílias elas ficam um pouco perdidas. Eles ganham um laudo de autismo, ó, teu filho vai. A gente nota, a gente vem normalmente indicado pelas professoras na escola, né? Que as professoras têm um coletivo de crianças ali e elas notam que tem alguma deficiência no progresso da criança junto ao coletivo, né? Então, eles encaminham, sugerem que a gente vai fazer uma avaliação com essas crianças com um neuropediatra, ou um psiquiatra, ou um neurologista. E, normalmente, eles fazem avaliação e diz, pronto, teu filho é autista. Daí tu tem que ir na TO, na fono, na psicóloga, psicopedagoga, e tu pega aquela folha. E daí tu tá no mundo sozinho, tu não sabe nem aonde que tu vai primeiro. Então, esse nosso trabalho, quando as mães chegam com essa avaliação e com essas indicações de atendimento, elas não sabem nem aonde elas vão encaminhar, né? Então, a gente já está fazendo esses direcionamentos. A gente acredita que até o final do ano a gente tem a sede montadinha para fazer o acolhimento dessas famílias, para a gente poder fazer um suporte melhorado para essas famílias e começar a contratar os profissionais para a gente poder fazer os atendimentos para as crianças, que é o nosso objetivo. A crianças e outros em afins, né? Porque é que nem eu disse, o autismo não tem cura. E outra coisa que eu gosto de deixar claro assim também é que o autismo não nasceu hoje, nem ontem, né? Ele existe há muitos anos. E é uma coisa que eu escutei há pouco tempo e isso me deixou bastante chateada, porque como a gente começou a luta desde o ano passado, né? E aí a gente está brigando como se o autismo nasceu ontem. Não, não nasceu ontem, né? Ele vem de muitos anos, mas a gente tem que começar. Tá na hora da gente começar a trazer suporte para esse pessoal do interior. O pessoal do interior realmente ele está um pouco desassistido. Existe o atendimento, tá? No nosso município e nos outros também. Só que ele não é o suficiente, porque a gente entende que o poder público não tem a capacidade de atender toda a demanda. Então, a associação vem como um suporte clínico, né? Porque o atendimento que o município faz, ele é institucional e ele é diferente do atendimento clínico. Ele é um atendimento bom, de excelência, mas ele não é o suficiente, né? O nosso atendimento vem como clínico agora, para dar suporte e trazer, porque a gente tem que colocar essas pessoas na sociedade. O Kaique hoje, para mim, ele é um vencedor, sabe? Ele está com 20 anos, ele precisa de suporte ainda, com certeza. Hoje nós estávamos falando que a partir do ano que vem eu tenho que com a Bíblia ali fazer a interdição do meu filho, né? Porque ele não tem entendimento de documentos, essas coisas assim. Ele vai continuar precisando do suporte da família dele. Ele vai ter que ter um acompanhamento, mas hoje eu posso dizer que ele tá bem, superou todas as expectativas, né? Mas foi realmente em função dos estímulos, dos atendimentos, né? Do grupo, da rede de apoio que eu tive. E eu quero poder trazer isso para essas outras famílias também, porque eu acho que eles merecem, sabe? A gente vê uma felicidade da gente é poder ver que cada superação que essas pessoas... O que é uma coisa tão normal para ti, entendeu? Para eles é muito difícil de poder pegar um ônibus,
né? Então, poder ver meu filho entrando num transporte público e chegando no destino onde ele tem que chegar sozinho, isso para nós é de extrema importância, sabe? É como se a gente tivesse ganhado um prêmio, assim, no dia. Cada dia é um prêmio novo. Olha só, mas olha, muito boa essa conversa com vocês aqui, gurias, nosso tempo está estourado, 9h13 já. Deixa eu entender do chá que vem aí, que é no dia 25, chá da entidade. Dia 25 de abril, é isso? Sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem. E aí, como é que vai se dar? Como é que faz para comprar? Vai estar no link da matéria depois. E para que vai servir essa renda, esse rendimento? A gente precisa comprar desde o lápis até o papel higiênico para a associação, né? Então eu digo, a gente vai precisar comprar tudo, nós não temos nada. A gente tem já algum fundinho de reserva ali, que a gente está juntando todo esse dinheiro que a gente está arrecadando, é para comprar material, montar todo o suporte que os profissionais vão precisar dentro da associação, né? Dentro do centro terapêutico. Então, esse chá vem como conscientização para a causa, tá? Mostrar para o poder público e para a sociedade no geral que existe uma comunidade bem forte e que ela está aí, né? E que ela precisa ser vista daqui para frente. E a intenção do chá também é juntar, então, o dinheiro arrecadado vai ser para comprar material para a gente começar a montar o nosso centro terapêutico. E com isso vai vir outros eventos também, né? Mas esse é o nosso primeiro e espero que tenha bastante êxito, assim. Podem comprar os cartões comigo, a gente vai deixar o telefone de contato para... Vamos lá, pode deixar. É 99233-8100 para quem quiser comprar o cartão. O chá pode ser retirado ou pode ficar lá, porque vai ser tipo um café colonial, vai ser muito bem servido. Onde é que vai ser? Vai ser no Salão Paroquial da nossa cidade, lá bem no centro da cidade, na 28 de maio. Vai ter o grupo de dança infantil, vai ter depoimento das mães. A gente quer fazer um cronograma das mães poderem explanar um pouco, né, os seus anseios para os seus filhos no futuro. E a gente quer apresentar um pouquinho do trabalho do centro terapêutico que a gente vai desenvolver. Que legal. Bibiana, muito bom falar contigo. Parabéns pela iniciativa. Essa associação vem para colaborar muito, para ajudar muito, para fazer a diferença na vida das famílias, das pessoas, das crianças, principalmente quem sofre de autismo em Santa Clara do Sul. E essa tendência, essa questão aí de se tornar um centro regional realmente é audaciosa, mas que é muito importante. Como vocês falaram, a parte mais do interior do Vale do Taquari está um pouco desassistida, então com certeza vem para fazer a diferença. Muito obrigado pela tua presença, Bibiana. Obrigada, Moisés. A gente agradece sempre o espaço que a Rádio Independente nos alcança, né? Quero agradecer muito e eu acredito que a gente precisa falar bastante sobre isso. É algo que não surgiu agora e não vai acabar no mês que vem. Então a gente agradece e esperamos estar aí em outras oportunidades daqui a pouco, até informando a data da inauguração do nosso centro. Que legal, muito bom. Alice, muito bom te rever. Igualmente, Moisés, fico feliz de poder estar aqui por essa causa tão importante, né, para mim e para todas nós, mães de autistas. Obrigada, tá? Tá, eu que agradeço. Karina, um abraço para ti, muito obrigado. Obrigado pelo espaço. É como diz a Bibiana, eu espero que nos próximos meses nós podemos estar aqui de novo convidando para a inauguração do nosso centro terapêutico, né? Que vai acontecer, a gente tem 100% de certeza disso. Só estamos ajustando agora a questão das verbas, então, para a gente poder implantar ele. E pedir que a comunidade toda apoie, né? E que os empresários e todos os simpatizantes da causa, porque hoje a gente vê que autista, cada um, com certeza, um tem na família ou um vizinho. E é uma coisa tá ficando muito comum agora, né? E a gente não pode mais desviar desse assunto, ele é muito importante. E tratamos ainda, lamentavelmente, com muito preconceito. Exatamente. A família, a criança, e nós temos um percurso muito grande ainda para percorrer. Com a certeza. gente acha que evoluiu, mas não. Acho que nem engatinhando estamos ainda. Lamentavelmente. Mas eu acredito que com passos como esse, Vamos. como os meios de comunicação nos apoiam muito, sabe? E a gente vê que a partir desses momentos que a gente tem aqui hoje, a gente vê que a gente consegue tocar o coração das pessoas um pouquinho, e cada dia é importante, cada avanço é importante para a nossa causa. E eu acho que, é que nem eu disse, a empatia hoje é o assunto. A gente tem que ser mais acolhedor, a gente tem que ser mais empáticos, né? E eu acho que isso, que nem tu disse, está gatinhando, mas que bom que começou a sair do lugar,
pelo menos isso, saiu do lugar, né? Que bom. Karina, muito obrigado. Alice e também Bibiana, conversando sobre a Associação de Suporte e Apoio ao Autismo lá de Santa Clara do Sul. E tem o chá agora, dia 25. O material completo vai ficar no link da matéria, no independente.com.br, para a nossa audiência saber como fazer para comprar, como participar, como interagir. Vai ser lá no Centro Paroquial, na 28, em Santa Clara do Sul.